Glória a Deus. Vocês estão aprendendo e nós estamos aprendendo junto com as crianças, não é, irmão? Hoje nós vamos fazer um pedido aos pais. Prestem bem atenção nisto aqui. As crianças recitaram: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Pai, mãe, papai, mamãe, titio, titia, quem estiver perto, vovô, vovó, depois que terminar a reunião de jovens e menores, eles vão brincar, deixa eles brincar. É direito da criança, eles têm que brincar. Nós temos visto algumas crianças por aí que ajoelham na oração e colocam uma série de bonecas junto, hominhos que eles brincam, ajoelhados. E alguém poderá pensar, mas pode? Criança, o mundo deles não é o nosso. Não mude o mundo deles, deixa eles desfrutar esse momento. Mas na hora que for prepará-los para o recitativo do próximo domingo, faça isso. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Prepara eles para esse recitativo. Mas senta com eles e explica o que é isso. Porque só recitar por recitar, eles vão apenas decorar. Eles têm que entender que o que nós plantamos, nós colhemos. O que nós fazemos, nós recebemos em volta da parte de Deus. As crianças estão ouvindo aí em casa? Esse verso, por exemplo, que vocês recitaram, lança o teu pão sobre as águas. Na verdade, não é ir lá na praia e lançar um pedacinho de pão no mar, ou no rio, ou na lagoa, ou no riozinho que cruza a sua cidade. Não pode desperdiçar o pão que Deus prepara, tem que comer ele todinho. Não é isso. Isso aqui é uma palavra que significa diferente. Lança o pão. Pão é o nosso alimento, é como a nossa vida, sobre as águas. Água, na palavra de Deus, em muitas partes, ela representa como multidão, como pessoas, como humanidade. Então, doe a sua vida para a humanidade. Faça com que você seja um instrumento de Deus para alguém, para servir alguém. Então, sirva o povo, sirva a humanidade. Ah, mas eu sou criança, como é que eu posso fazer isso? Você tem um brinquedinho sobrando? Dá para um irmãozinho, para um amiguinho da tua rua, da tua escola, do teu bairro, do teu condomínio, do teu prédio, que não pode comprar. Dá um brinquedinho para ele, você tem muitos, reparte. Você tem algum cobertorzinho sobrando? Estamos entrando no inverno, está frio. Pede para a mamãe, mamãe, dá uma mantinha para aquele que eu conheci, parece que ele está com frio, um sapatinho. Você está repartindo. Quando você crescer, você vai ver que depois de muitos dias, mas é bastante, é anos, quando você já estiver grande, talvez já esqueceu, mas quando você estiver precisando de um emprego, de um trabalho, ou estiver casado, lembra das águas? As águas não é a multidão? A multidão vai começar a te trazer de volta. Glória a Deus. Explica isso para as crianças, ensina elas a praticarem a caridade, não só com os irmãozinhos da igreja, com as águas, com a multidão, tanto que a palavra na sequência fala, reparta com 7 e até com 8. Por que o sábio destacou o 8? Veja que ele fez uma referência numa quantidade e trouxe alguém de fora, ou seja, o Senhor Jesus lá na frente disse assim, eu fui estrangeiro, e deu a ele como estrangeiro um tratamento familiar. Estive nu, me desse de vestir, estive fome, desse de comer, estive preso, fosse me visitar, e como estrangeiro foi recebido. Quer dizer, aquele que está lá fora, não importa para quem, faça alguma coisa de bom para alguém. Entendeu, irmão? É isso que significa. Então, a criança recita, mas aprende. Então os pais, a família, quem estiver junto, mostra para eles isso. Mostra tudo que você fizer de bom nesta vida para alguém com o coração, um dia vai voltar. E volta, mas volta. A mesma coisa para as maldades que se praticam. O que se planta, se colhe. Por isso tem que ser bonzinho para a mamãe e para o papai. Tem que ser bonzinho em casa. Tem que ter respeito. Às vezes esse isolamento que estamos vivendo fica nervosinho demais. Não pode gritar com o papai, com a mamãe, com quem cria você. Não pode gritar, não pode ser mal educado. Tem que ter respeito. Mas tem hora que fica. Aí o que tem que fazer? Vai lá no teu quarto,
ora o Pai Nosso, canta o Sou um Cordeirinho, é um remedinho bom que acalma qualquer coração. Glória a Deus, glória a Deus. Para o próximo domingo, os recitativos vão ser, para as crianças, marquem aí em casa, Salmos 134, verso 3. Salmos 134, verso 3. E para os jovens, o Salmo 127. Salmo 127. Tem algum aviso, irmão? Irmãos, nós temos um assunto bastante sensível que Deus traz em frente para tratarmos nesta manhã. Teremos aqui, irmãos, de forma breve, tentaremos ser o mais curto possível, mas de forma muito importante se faz necessário falar. É sobre crianças, sobre famílias que têm na sua família, na sua casa, crianças autistas. É uma situação bastante difícil. E o que é mais difícil não é tê-las em casa, é a rejeição ou discriminação da sociedade. E isso, ainda que pareça tão estranho falar, temos muitos no nosso meio, muitas crianças. E, na verdade, o que é o autismo? Não é classificado, segundo o que nós sabemos, não é classificado como uma doença, porque doença é a ausência de saúde. Na verdade, o autismo é uma formação no cérebro da criança em que a faz ter comportamentos que a sociedade, muitas vezes, por criar estereótipos de comportamento, acha que aquilo não é normal. E o normal, para nós, irmão, é uma definição extremamente difícil de dizer, porque cada um de nós temos comportamentos que poderemos ser qualificados como estranhos. E a criança que é autista, ela não tem uma doença, ela tem um comportamento que muitas vezes parece antissocial, porque ela tem dificuldade de expressar o seu sentimento, ela tem dificuldade de olhar nos olhos da pessoa, ela tem alguns costumes, alguns apegos com objetos, com conceitos. Existem vários graus de autismo, os mais leves, os médios e os alterados, mas aqui não estamos para falar sobre a questão específica da sua definição, que é o TEA, transtorno do estereótipo do autismo. E o problema aqui, na verdade, é a rejeição que muitas vezes se pratica com uma mãe que tem uma criança ao lado autista. E nós temos que saber identificar. Às vezes a criança é vista como arteira, como sem educação, mas só uma mãe de um autista sabe como dói quando alguém rejeita o seu filho por aquilo que ele é. Glória a Deus. Então os irmãos, as irmãs, observem isso entre nós, a Irmandade. Tem mães que não congregam por meses a fio, porque o seu filho normalmente é menino, a proporção é de 4 meninos e uma menina. Normalmente o seu filho, ele está ali e as pessoas o rejeitam a ponto de não deixar as demais crianças brincar com ele. Porque muitos autistas não gostam que sejam tocados, mas gostam de ser amados. Isso é apenas um comportamento, não é uma rejeição. Eles entendem o que acontece, mas não expressam o que entendem. Então, tentamos, nesse momento, ser um pouco menos julgadores e aceitar as pessoas como elas são. Às vezes a irmã passa 2 meses sem poder congregar, porque a mãe ela renuncia à profissão, renuncia à vida social por conta de um filho. O amor incondicional de uma mãe não dá para medir. E aí naquele dia ela vai congregar, e justo naquele dia uma irmã do lado, um irmão, despreza porque o seu filho tem um comportamento muitas vezes repetitivo, apego para comportamentos muito pontuais, e alguém olha e despreza. Irmão, não faça isso. Não faça isso. Não só dentro da igreja, em qualquer lugar da sociedade. Essa vivência com crianças portadores desse transtorno, não é uma doença, é um transtorno, eles
sofrem muito mais, não pelo transtorno, mas muito mais pela rejeição e pela incompreensão da sociedade. E nós temos o dever de entender o próximo. Então, as crianças que estão agora ouvindo isso, talvez é um pouco pesado para eles, mas os familiares, quando perceber um menino ou até uma menina que tenha esse tipo de comportamento, ensina a ele. Não fala para ele, olha, ele tem problema. Ele não tem nenhum problema, ele tem comportamento, ele tem um transtorno. Não fale palavras que criem uma rejeição ou uma discriminação. Fala, ele precisa do teu amor. Fala diferente. Ah, mas aquele menino não para. É porque ele precisa do teu amor. Ensina o seu filho a entender aquele que é autista. É muito mais fácil do que o contrário. Isso é necessário, irmãos. E as mães que estão, por certo, ouvindo essa reunião de jovens e menores, nós aqui, se nós pudéssemos nos desculpar pelo aquilo que vocês já passaram, que sabemos que não é fácil, assim o faríamos. Mas isso não resolve o vosso problema. Mas com certeza, uma multidão está ouvindo essa explicação, com certeza. Vamos orar por vocês. Certo, irmãos? O irmão médico, o irmão Eder, está correta essa explicação, irmão? Não conversamos antes, mas assim o Senhor está encaminhando. O que precisa é a aceitação. Guardem isso, guardemos isso. O amor resolve qualquer coisa. O amor resolve qualquer coisa. E os pais, por sua vez, quando perceber um comportamento diferente aos filhos, não tenha aquela atitude super protetora que faz com que muitas vezes o filho, podendo ir para um tratamento de forma precoce e que traga um resultado melhor lá na frente, diz, o meu filho não precisa. Se há alguma coisa diferente, como pai, como mãe, como protetor mesmo, leve a um profissional que saiba identificar. Não tem cura, mas tem tratamentos, tem formas de amenizar e fazer com que ele venha se socializar melhor com as crianças e depois na fase adulta também. Alguns desenvolvem uma capacidade de assimilação tão grande que surpreende, acima da média, mas a transmissão disso ao seu par é um pouco complicada pela própria natureza do transtorno. Mas nós vamos orar por essas famílias. Vamos, irmãos. Glória ao nome de Jesus. Orar por essas crianças, para que eles se sintam amados, não só no nosso meio, da nossa irmandade. Existem várias associações na sociedade que tratam destas crianças que são dignas do nosso respeito, da nossa admiração e das nossas orações, que fazem um trabalho brilhante. Quem cuida dessas causas, irmãos, ainda que não esteja aqui entre nós, só pode fazer o que faz movido por algo que vem do céu, porque o homem não faz isso. O homem não tem capacidade para se doar ao bem do próximo, se não for pelo poder de Deus. Lança o teu pão sobre as águas. Depois de muitos dias o acharás. Foi o que nós recitamos aqui hoje. Certo, irmãos? Tem um outro assunto que também é bastante sensível à nossa mocidade e que se faz importante conversarmos nesse momento. As crianças que estão ouvindo isso, vocês têm que entender, ainda que nesse momento seja um pouquinho madura a conversa para vocês, mas guarda no coração que vai chegar a hora certa. Nós temos, irmãos, a necessidade de conversar com a nossa mocidade. Às vezes, por sermos crentes, cristãos, crescemos recitando, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Às vezes, o jovem tem uma falsa sensação da realidade, que lá fora tudo vai cair do céu no tempo certo. Não, nada cai do céu. O que vem do céu são as preparações de Deus, mas elas estão atreladas a uma palavra que o Senhor falou lá atrás com Josué. Esforça, tem bom ânimo e eu te ajudarei. Ou seja, por que falamos isso? Porque o moço tem que se preocupar com a fase adulta, ele tem que se preocupar com o que vem vindo. Um estudo, uma profissão, um trabalho,
E muitas vezes, por sermos crentes, achamos que tudo que é o melhor vai vir para nós. Vem, Deus faz além do que nós imaginamos, mas nós temos que fazer a nossa parte. O irmão ainda é jovem, adolescente, dedica-se aos estudos, dedica-se à sua capacidade intelectual em aprender algo novo. O que o Senhor vai te abençoar? Na profissão que você estiver. Às vezes tem profissão que o moço rejeita. Essa eu não vou fazer, essa eu não quero, eu quero aquela. Mas esquece que para chegar naquela tem que começar por aqui. E às vezes o pouco, quando Deus abençoa, ele se transforma em muito. E o muito sem Deus é como se fosse nada. Então, cada moço que está ouvindo isso hoje, procura, primeiro, se dedicar ao trabalho. Há muitos jovens que, talvez até por referências da própria família, não se dedicam, casam-se e depois até de casado tem alguma acomodação. Não estamos falando do desemprego. Desemprego está na sociedade, mas o desejo, a condição, eu vou trabalhar, eu vou fazer o que for preciso para superar as minhas dificuldades e Deus vai me abençoar. Confie, Deus vai te abençoar. Glória ao Senhor, mas faça a sua parte, busque, lute. Não é pecado desejar ser abençoado, não é pecado buscar realizar um sonho, não é pecado desejar fazer uma faculdade. Às vezes a vida nos traz muitas dificuldades, mas quando nós buscamos de alguma maneira, Deus abre um caminho, ainda que seja um sacrifício muito grande, mas lá na frente Deus faz compensar todo o nosso esforço. Então os moços, as moças, os jovens, os adolescentes que já estão chegando, no lugar de vocês se ocuparem tanto com redes sociais, com coisas que não traz edificação, porque hoje a sociedade vive um tempo em que o excesso de informação nas redes sociais traz uma confusão mental. E muitas vezes, pode observar, vocês estão ouvindo isso e vocês respondam aí no vosso coração. Quanto tempo nós dedicamos o dia no WhatsApp? Vai controlando os minutos, você vai ver, dá mais de horas. E aí, quando chega o final do dia, você fala, não tive tempo de ler a Bíblia, não tive tempo de estudar, não tive tempo de procurar um currículo. Mas quanto tempo você teve para ficar no Facebook, no WhatsApp, em outras redes sociais aí que estão surgindo? É um tempo que você não está calculando. Não que nós dizemos não possa ter, não possa interagir, mas faça com que o teu tempo seja dedicado a algo produtivo e você vai colher da parte de Deus. Está certo isso, irmãos? Veja que isso, se nós formos lá nos Hebreus, nós vamos encontrar isso aqui. Está de forma subjetiva escrita, mas é claro que nós vamos encontrar. Quando Babilônia tomou o povo de Israel, irmãos, os babilônicos, que levou cativo os hebreus, quantos jovens estão registrados que foram lá para a casa real? Quantos jovens? Tem um que se destacou entre eles, Daniel. Agora, quantos milhares de jovens tinha no meio do povo hebreu? Um número incalculável. Eram milhares, mas lá diz Daniel, lá destaca Sadraque, Mesaque e Abednego. Ou seja, veja, ele era instruído, ele era preparado, ele fazia a parte dele. E quando veio os manjares do rei, que passaram pela idolatria, ele soube dizer, não, eu vou ficar com pão e água, mas eu vou continuar no temor a Deus. E o que aconteceu? Ele foi escolhido entre os jovens que estavam lá, porque temeu a Deus. Mas ele não era qualquer moço, não. Ele era inteligente. Ele buscou a ciência, buscou a inteligência através da oração, do temor a Deus e da dedicação. Ele se aplicou a aprender. O apóstolo Paulo, com a grandeza das suas pregações, ele tinha um preparo. Não estamos dizendo aqui, irmão, que não ter o faz menor, mas tendo, abre caminhos. Que de repente Deus se usa do irmão naquilo que você faz, em prol da sua obra, em prol da sociedade, e a si mesmo, desfrutando daquilo que Deus te prepara. Então, o moço que está ouvindo isso aqui hoje, guarda esse conselho. Procure alguma coisa
que traga retorno para a tua vida. Porque as redes sociais sufocam. Elas viciam, elas sufocam, elas se transformam de forma tóxica sobre a nossa vida. E a gente às vezes não percebe. Quando vai perceber, o tempo já foi e não dá mais tempo de correr atrás. E hoje Deus manda esse conselho nessa reunião de jovens e menores. Moço, moça, adolescente, no lugar de você desrespeitar pai, desrespeitar mãe, ficar procurando até mesmo o término da sua vida, porque acha que a vida para você não é boa, olha para a palavra, olha para o horizonte da vida, mesmo nessa pandemia. Isso tudo vai passar. E vai prevalecer os que estiverem preparados para os dias vindouros. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Os irmãos entendam que nós estamos conversando com uma mocidade que está no número da casa dos milhares. Olha lá, irmão, quantos milhares que estão. Às vezes nós vemos um irmão que o Senhor abriu para ele um caminho, o abençoou, e alguém diz, esse irmão teve sorte. Sorte? Só se sorte chamar Jesus Cristo, temor a Deus, acordando pela madrugada para se dedicar aos estudos, ao trabalho, não ver nada que possa impedir de fazer, senão o desejo de fazer. Sorte, a sorte está aqui, olha, esforça e tem bom ânimo. A hora está indo, irmão, mas nós não vamos atrasar o final da reunião. Esse assunto se faz muito importante. Esforça, se dedica. E bom ânimo é vontade de fazer alguma coisa. Esse bom ânimo, já que nós estamos no assunto, nós temos que aprender alguma coisa que Deus traz aqui. Quer ver uma coisa que estraga a mocidade? É o mau humor, é a má vontade, é o achar que somos rei e ninguém à nossa volta sabe nada. Tenha bom ânimo. E se você quer crescer, busque o caminho da humildade. É o melhor caminho para crescer, é o mais curto e mais rápido. Porque o soberbo fica sozinho. O orgulhoso não prevalece, não cresce, não alcança. Nós vemos as pessoas que têm portadores de necessidades especiais. Muitas vezes, aquele que se acha, eu vou usar um termo aqui, irmãos, apenas dentro do contexto, que se acha normal, chama as pessoas de deficientes. Mas eles nos superam em alguma coisa que eles têm, quando falta, supera no que tem. E aquele que se acha normal não consegue chegar onde eles chegam. Por quê? Porque foram desafiados pela vida. Foram desafiados. Muitas vezes, com a falta da visão, se destacam na música. Com a falta da audição, se destacam em algum trabalho manual. E com a falta de algum membro do corpo, quantas pessoas que superam até mesmo os atletas, que conseguem fazer proezas com um corpo quase faltando vários membros do corpo, e a pessoa que se acha normal não faz nem 10% daquilo. Então, o normal não existe. O que existe é o que eu quero, o que você quer, o que nós queremos. E o que você quer? Eu quero que Deus me abençoe. Então, vai atrás de Deus, não do lixo que a sociedade hoje coloca à disposição das redes sociais. Se é isso que precisa ouvir, ouça. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem quer ser abençoado e crescer não busca a morte, não busca o seu autoflagelo, se cortando, se retalhando. Quem quer crescer não entra num quarto e fica atrás do escuro de uma coberta. Mas a depressão é forte. Sim, só quem passa sabe. Mas vai atrás da luz, passo a passo, um por vez. Quem corre cansa, mas se você for devagar, você sai. Então hoje, por esse conselho que Deus está dando aqui, glória a Deus. Por esse conselho que Deus está dando aqui, procura fazer alguma coisa. O ano que vem eu vou fazer. Já começou errado. Começa amanhã cedo. Já hoje, aliás, agora, acabando a reunião, já faz um rascunho do que você deseja. E começa a pensar como fazer para chegar nesse desejo. Mas para mim é impossível, não tem problema. Quando vai construir uma casa, você faz uma planta e põe na mão do construtor, não é? Então faz uma plantinha do que você quer e põe na mão do artífice arquiteto chamado Jesus Cristo. Se você confiar no trabalho dele, ele te entrega pronto. Glória ao nome do Senhor. Aleluia.
Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Estamos sentindo a presença de Deus aqui, irmãos? Se essa presença que estamos sentindo é o Senhor e não há dúvida, é porque Deus já está trabalhando nesses lares aí. Já está trabalhando. E o Senhor fará obra por esses conselhos, pode ter certeza disso. E o pai e a mãe que está ouvindo isso, mas eu não tenho uma formação, a minha profissão é humilde, não há profissão indigna. Você pode ter uma profissão simples, mas chama o teu filho, dá um conselho para ele de vigor, de ânimo, dá um conselho bom para ele. Nós conhecemos famílias humildes, simples, que o pai e a mãe não têm o estudo, não conseguiu avançar, mas fez com que o filho estudasse. O filho se transformou num médico, num advogado, num grande profissional em outras áreas, e que hoje dá ao pai o orgulho de vê-lo da forma que está. Pai, mãe, o que você não alcançou por faltas de oportunidade, não é defeito, não é demérito, mas chama o teu filho agora e fala: filho, você está vendo esse ensinamento? O que eu precisar fazer para você chegar lá, eu vou fazer. Você faz para mim ver você um dia? Glória a Deus. Glória a Deus. E quantos irmãos e irmãs jovens que estão por esse Brasil afora desejando ingressar numa carreira. Assim, por esse conselho, temos a liberdade, pela presença tão maravilhosa que estamos sentindo de Deus entre nós aqui, podemos dizer para você, aonde você estiver agora, que o Senhor está neste negócio. Faça a sua parte, Ele fará a dele. É igual casamento, né, irmão? Casamento, o moço fica esperando, a moça fica esperando, nunca vai ter casamento. O irmão Gabriel está aí hoje? Não? Uma Leda está aí? A irmã? A irmã, ele não veio, né? É um jovem que estava aqui numa outra reunião que eu atendi, filho da nossa irmã, né? Ele deve estar ouvindo, né? Ele veio falar para mim que arrumou uma noiva, uma namorada, já estão noivos, vão casar durante a pandemia. Foi isso, irmã Leda? Muito bem, eu ainda perguntei para ele, mas você tirou a máscara para a noiva ver você? Porque de máscara ninguém vê, né? Durante a pandemia, olha só, nós estamos no isolamento, nós estamos numa pandemia, e Deus preparou a esposa para o nosso irmão e vai se casar em dezembro. E quantos que estão aí há quanto tempo e dizem: Deus não prepara, esforça, faz a sua parte, e Ele faz a dele. Quando Deus trouxer os irmãos para orar, o irmão que vier orar, inclusive apresenta os casais que queriam se despedir, mas com um detalhe. Esses dias um moço me abordou e disse assim: os irmãos oram para os casais que queriam se despedir e esquecem dos casais que querem casar. Eu não quero só despedir, eu quero casar, irmão. Então ore para os que vão despedir e para os que querem se casar, para Deus preparar matrimônios para ele. Está bem assim? Nessa alegria, nessa comunhão maravilhosa, irmãos, que o Senhor nos visita, Deus seja louvado.